nesta noite sobre o arrebatamento da igreja. É assunto que às vezes a gente deixa de falar, às vezes a gente caça mensagem de avivamento, mensagem que traz motivação pessoal, mas eu vejo nesta noite que a maior motivação do crente é esperar a volta de Jesus. Eu quero acreditar que não há motivação maior para o crente do que ainda esperar a volta de Jesus. Porque não faz sentido nós estar seguindo a Jesus Cristo sem esperar que Ele volte para nos buscar. Não faz sentido nós pregar um evangelho sem acreditar que um dia Jesus vai descer até as nuvens e arrebatar a igreja para apresentar ao Pai. Por isso, nessa noite eu gostaria de tratar, com a ajuda da igreja, com a ajuda dos irmãos e muito mais ainda com a ajuda do Espírito Santo de Deus, sobre este assunto. Nós temos aí, meus irmãos, relatado pela Bíblia, muitos sinais que anteceria a vinda do Senhor Jesus. Só que essa proposta da vinda de Jesus já tem muito tempo que vem sendo pregado. Muitas pessoas já pregaram, os nossos antepassados já pregaram, e ainda hoje continua sendo pregado. Muitos deixaram de pregar porque preferiram entrar a um lado de um evangelho da prosperidade, onde traz a mente humana que tudo é fácil, que tudo pode, que tudo aqui na terra está muito bom, e tem deixado de pregar o arrebatamento. Por isso, quando você fala de arrebatamento, às vezes tem muitos irmãos que ainda falam, mas isso não vai acontecer. Só que Jesus pode voltar ainda hoje, Jesus pode voltar amanhã, e Jesus pode voltar agora. E às vezes Jesus não volta para arrebatar, mas volta particularmente para algumas pessoas. E isso faz parte dos planos e dos projetos do Senhor Jesus. O versículo que nós lemos, o versículo 6, nos adverte sobre os rumores de guerra. É um dos sinais que antecedem a volta de Jesus, e tudo isso já aconteceu. Isso é coisa natural. Outro sinal são as pestes, que são doenças. Quantas doenças surgiram nesses últimos tempos? A diferença é que elas estão surgindo com mais frequências. Estão acontecendo uma após a outra. Quando acaba uma, já começa a outra. Isso também é um sinal que Jesus está às portas. Segundo os estudiosos, quando a gente fala de guerra, eu até fiz algumas anotações, que quando a gente começa a estudar, vai aparecendo muita coisa e a gente não consegue decorar todas elas. Nós estamos vivendo um momento atômico. O que é um momento atômico? As grandes potências mundiais, com suas imensas e grandiosos poderes de destruição, eles têm um poder de destruição chamado mísseis teleguiados, que são formados por bombas atômicas, que essas bombas têm um poder de destruição imensurável. A Rússia, segundo o último levantamento feito, a Rússia tinha 2.300 ogivas atômicas. Os Estados Unidos têm um pouco menos, mas tem 2.250 ogivas atômicas. Segundo os especialistas em guerras, isso aqui é assustador, meus irmãos. Segundo os especialistas em guerra, se esses dois países, estamos falando de dois países, nem falamos ainda da Coreia e do Japão e da China, que também são uma potência em armamento e em destruição de massas. Se esses países disparar as suas ogivas, a destruição que elas podem causar ao planeta Terra, somente a Rússia e os Estados Unidos pode destruir o planeta Terra 35 vezes em 45 minutos.
Aí vocês entendem o poder de destruição que o homem criou. Mas tudo isso está aqui na Bíblia, nós não podemos se assustar, porque a Bíblia já nos advertiu. Quando vir falar de rumores de guerra, nação contra nação, país contra país, está na Bíblia. Aí você me pergunta, mas isso parece fantasia? Não, irmão, isso vai acontecer. Porque a palavra de Deus diz que não vai passar nada que não se cumpra do que aqui está escrito. Mas dando claridade a isto, Jesus disse assim em uma das suas palavras: as potências do céu serão abaladas. E isso é tudo ainda que vai acontecer. As potências do céu serão abaladas. Pedro também falou algo sobre o assunto. Pedro disse assim: os céus que agora existem, o verão de passar por um grande estrondo. Os elementos que agora existem, ardendo se desfarão a terra, e a obra que nela existe se queimará. E isso vai ser através da destruição criada pelo homem. Mas antes que isso aconteça, antes que essas potências mundiais disparem os seus mísseis, a igreja do Senhor vai ouvir o tocar da última trombeta. Antes que esses mísseis abalem, a igreja do Senhor será tirada, porque o Senhor não vai deixar que nós passamos por isso. Aleluia. Antes, irmãos, que esses países destruam essa terra, o Senhor vai tirar a igreja da terra. Eu tenho essa esperança, porque a Bíblia me dá essa esperança. E muito mais eu quero dizer para a igreja, que muitas pessoas, até mesmo de nós que estamos aqui, não irá dar lucro para a funerária. Você não entendeu? Muitos de nós não irá dar lucro para a funerária, porque seremos arrebatados e não precisaremos de caixão, não precisaremos ser sepultados, porque o Senhor Jesus vai levar esta igreja e transformar num corpo glorioso. Eu creio que Jesus está voltando para isso. O arrebatamento, irmão, aquilo que nossos antepassados pregaram e aquilo que nós ainda estamos pregando. O problema é, meu pastor, é que muitas pessoas deixaram de amar a vinda de Jesus. Quando um parente vem nos visitar, alguém muito querido, nós preparamos a casa, nós preparamos o jantar ou o almoço, se preparamos todo porque amamos. Nós amamos, por isso nós nos preparamos para esperar a pessoa em que amamos. E a vinda de Jesus não é diferente. Só se prepara para a vinda de Jesus aqueles que amam a vinda de Jesus. Eu amo a vinda de Jesus. Por isso cada dia eu procuro me preparar mais, porque eu não sei a hora, eu não sei o momento. Por isso eu tenho que estar preparado. A Bíblia vai dizer que se o pai de família soubesse a hora em que o ladrão vai entrar na sua casa, ele se prepararia, ele fecharia as portas, ele colocaria um guarda, mas ele não sabe. E aí Jesus vai e faz essa comparação. Por nós não saber o dia e nem a hora, nós temos que estar preparados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí a Bíblia diz aqui no versículo em que lemos, que assim como um relâmpago, olha que um relâmpago é muito rápido, a comparação aqui está se falando da velocidade que tudo isso vai acontecer, mas eu quero usar o relâmpago como uma simbologia, porque o relâmpago só aparece em dias que está nublado, em dia de nuvens escuras. Muito difícil você vai ver relampear com
o dia sem nuvem, sem nublagem. Só em dias que o céu está turvo, está com aquelas nuvens bem escuras. E nós estamos vivendo uma escuridão. Nós estamos vivendo uma escuridão moral, religiosa, econômica e política. É uma escuridão que ninguém consegue mais entender, não consegue mais enxergar um palmo além do nariz. Os homens estão falsificando a própria identidade. Você anda na rua, você não sabe mais quem é quem, se é João, se é Maria, porque estão todos iguais. Estão se transformando em algo que Deus abomina. Não se prega mais sobre isso, não querem deixar nós falar mais sobre isso, mas Deus criou macho e fêmea, e tem que haver essa diferença, porque senão vai acontecer o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. O homem está se corrompendo, mudando de aparência. Quando eu falo homem, incluindo também as mulheres. E isto é um sinal que também antecede a volta de Jesus. E se até aqui tudo isso que eu falei antecede a volta de Jesus, a maior parte delas já aconteceu. Segundo os estudiosos de teologia, só falta 23% das profecias para se cumprir. E com a rapidez do que as coisas estão acontecendo, irmãos, isso vai acontecer muito rápido. Talvez a nossa geração, essa que está chegando, não alcance mais nada além de poder subir para o céu, aqueles que estiverem preparados. Porque ai daqueles que ficar. A apostasia também é um grande sinal que antecede a volta de Jesus. E a apostasia já está acontecendo. E é dentro da igreja, porque quem está lá fora, quem é do mundo, não tem do que se apostasar, porque já é do mundo. A apostasia, ela acontece na igreja, irmão. É com aqueles que conhecem a palavra de Deus. Aí, por não acreditar que Jesus vai voltar, começa a esfriar na fé, se afastando daquilo que a Bíblia ensina, se afastando daquilo que o pastor está pregando todos os dias, e começa a ir contra, levando falso evangelho, pregando falsas doutrinas, trazendo multidões aos pés deles, mas direcionada ao caminho da perdição, porque não estão seguindo aquilo que Deus deixou aqui na palavra dele. A remoção dos marcos antigos. Eu estava falando ali com meu irmão ali há pouco, o presbítero José Antônio, sobre algumas igrejas, irmãos, que está deixando acontecer tudo dentro, porque deixaram de amar a volta de Jesus. Aí deixa, isso pode, aquilo pode, tudo pode, mas eles estão pegando de fora e trazendo para dentro da Bíblia, porque se estivesse tirando de dentro da Bíblia para colocar para fora, não estava acontecendo o que está acontecendo, irmãos. Estão removendo os marcos antigos que os nossos pais na fé levaram tanto tempo para construir, derramaram sangue, foram perseguidos e hoje eles estão tentando desfazer. Mas isso não vai acontecer aqui na Assembleia de Deus de União do Norte, porque aqui ainda tem crente que lê a Bíblia e que ora, que busca e que está todos os dias na presença do Senhor Jesus, aleluia. Nós estamos à beira de entrar de um colapso. Estamos à beira de um colapso moral, espiritual e econômico. E só resta uma coisa acontecer neste planeta.
a volta do Senhor Jesus. E eu creio, meu pastor, que esta igreja ainda verá o Senhor nas nuvens, irá cantar: Santo, Santo é o Senhor eternamente. Porque afinal de contas, só estamos aqui por dois significados, por dois significativos propósitos. Irmãos, eu quando estava estudando essa palavra, eu tive que fazer anotações, porque ela vai puxando conteúdos, e se a gente não colocar os apontamentos, a gente não consegue pregar. Os dois significativos propósitos, Paulo escreveu a sua primeira carta em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10. Primeiro propósito que Paulo escreveu ali: servir a Deus. O nosso primeiro propósito aqui é servir a Deus. Segundo propósito, que está ali no versículo 10, esperar do céu o seu Filho Jesus Cristo. Primeiro propósito, servir a Deus. Segundo propósito, esperar do céu o seu Filho Jesus Cristo. Então qual é o propósito da igreja? Servir e esperar. Servir e esperar. Irmão, é o que nós temos que fazer: servir a Deus e esperar Jesus nos ares para levá-lo e nós poder estar ali juntamente com o Pai. A vinda de Jesus Cristo não é uma fantasia, irmão. A vinda de Jesus não é uma fantasia. Eu vou ser sincero, eu não seria crente. Observe, irmãos, eu não seria crente se eu não acreditasse que há um céu, se eu não acreditasse que há um Deus, se eu não acreditasse que o meu Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, e que um dia vai voltar para buscar esta igreja. Eu não seria. Eu sou crente porque eu tenho uma promessa de morar no céu, aonde o próprio Deus iluminará. O que me chama a atenção no céu não é as ruas de ouro, não é o muro de cristal, não é as pedras preciosas. O que me chama a atenção é que Deus o resplandecerá, iluminará. Ali não haverá noite, não haverá dia, não haverá tristeza. Isso me chama a atenção, por isso eu quero ir para lá. E só quem quer ir para lá nesta noite, glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O céu existe, irmãos, mas o inferno também existe, e não pode pregar o céu sem pregar o inferno, porque as pessoas esquecem que o inferno existe e acham que tudo é céu. Mas só vai para o céu aquele que trilhar o caminho estreito, as pedras doendo no pé, o espinho doendo na costela, as enfermidades apertando, o mundo te apontando, muitos murmurando, mas você está caminhando, você está marchando, você está andando, porque o foco é o céu. Você está fitado em Jesus. Pode te chamar de louco, você não, eu não sou. Eu estou olhando para o único Redentor e Consumador do século, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia.